Olá, pessoal. Neste episódio, vamos falar sobre saúde ocular e a exposição excessiva das telas. É o Homa Business Saúde, com a doutora Natasha Cruz, oftalmologista. Natasha, muito obrigado pela tua presença aqui nos estúdios do Grupo Homa. E um assunto muito atual, podemos dizer assim, que é o uso excessivo das telas. Mas antes da gente entrar nesse tema tão importante e tão discutido com a exposição que hoje o público, a população em geral tem ao uso de smartphones, de computador, enfim, de vivermos meio que ligados aqui nesse aparelhinho e o tanto que pode impactar na saúde ocular de qualquer que seja o indivíduo que faz o uso dessas telas, que eu acredito que sejam muitos. Eu queria te agradecer mais uma vez a tua presença e queria também que tu me contasses um pouquinho sobre quem é a doutora Natasha Cruz. A doutora Natasha Cruz, além de amiga pessoal, é uma amiga pessoal minha, que eu fiz questão de convidar, chegou há pouco tempo em Belém, a família daqui, todos, a maior parte, trabalham com a oftalmologia e ela vem se preparando há muito tempo nesse meio e nessa especialidade médica, e eu queria que ela contasse um pouquinho essa trajetória de sucesso em que ela já percorreu para que a gente pudesse entrar em temas tão importantes como esse e outros que a gente vai discutir ao longo desta conversa. Tá bom? Agora, antes da doutora Natasha Cruz fazer a sua apresentação, eu peço que você curta, comente, se inscreva no canal, nos acompanhe em todas as plataformas digitais do Grupo Homa. Suas críticas são bem-vindas, contanto que sejam construtivas e respeitosas. Enfim, estamos juntos em mais um tema muito importante neste quadro especial de Homa Business Saúde, falando um pouquinho agora sobre a saúde ocular. Vamos lá. Bom, então obrigada pelo convite, Rômulo. É uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre um tema tão importante hoje na atualidade. Bom, como tu já mencionaste antes, eu sou de Belém, fiz minha faculdade aqui, me formei pela UEPA e estou recém-chegada em Belém de volta. Voltei ano passado, depois de longos 8 anos fora de casa. Depois de fazer minha graduação em medicina na UEPA, eu fui para São Paulo, fiz minha residência em oftalmologia na Santa Casa de São Paulo. Depois fiz 3 anos de fellowship, que é uma subespecialização em retina cirúrgica. E mesmo assim achava que ainda não estava completo, terminei meu doutorado por lá e resolvi ir para os Estados Unidos. No Hospital Bascom Palmer, que é a referência nos Estados Unidos hoje, para fazer um fellowship de retina pediátrica. Então, onde tudo está acontecendo hoje, de terapia gênica, as mudanças, avançando cada vez mais na oftalmologia, implantes de RNA, subretinanos, enfim, um grande avanço. E aí voltei ano passado para Belém para tentar colocar tudo em prática que eu aprendi fora todo esse tempo. É muita informação, muito conhecimento. Não está aqui só porque é amiga, mas também porque tem muita competência para expor para quem nos assiste da melhor forma possível a questão da saúde ocular, que sempre foi muito importante, mas hoje é até mais, de certa forma, é um assunto muito debatido, porque envolve a questão que eu quero entrar com ela neste episódio, que é a questão do excesso, da exposição excessiva das telas. Hoje, com os smartphones, com os computadores, enfim, com diferentes plataformas digitais em que nós acabamos sendo expostos, atinge, de certa forma, a nossa saúde ocular? Então, aqui a gente vai trazer vários mitos e verdades sobre esse tema. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que não existem hoje estudos que mostrem uma relação causal entre o excesso de eletrônicos, que é a exposição à luz azul, a danos na retina ou a doenças como a degeneração macular. Na verdade, os danos que são causados ao olho são danos secundários. Então, a primeira coisa que a gente pensa é, quando a gente está em uso excessivo de eletrônicos, celulares, smartphones, computadores, etc., a gente tende a piscar menos.
né? Então, acontece que a nosso piscar deveria ser 15 vezes por minuto. Quando a gente usa esses eletrônicos, a gente vê que diminui para 5 a 7 vezes por minuto. Isso, por si só, já leva uma porção de sintomas. A segunda coisa que altera, Agora, né? se não pode acontecer também ao contrário, de piscar já demais? Geralmente são menos piscares mesmo, não o contrário. Na verdade, o piscar excessivo pode estar relacionado ao olho seco. Então, paciente que já desenvolveu um olho seco e começou a piscar demais. A segunda coisa que pode ter influência, né, do uso de telas é que esses dispositivos eles emitem uma luz azul. Essa luz azul ela pode alterar o ritmo circadiano, que nada mais é do que quem regula o nosso sono. Então, o que acontece? A gente, assim como a luz do sol fala pra gente que o dia já nasceu, a luz do celular também emite a mesma luz. Então, ela mantém sempre a gente em alerta. E o que acontece? Com o uso excessivo desses eletrônicos, a gente observa que tem uma alteração na melatonina, que é o hormônio do sono. Esses dispositivos, eles reduzem o nível de melatonina e podem levar, inclusive, uma alteração no sono desses pacientes. É muito importante frisar aqui, como eu falei, os efeitos são muito secundários, mas eu não posso dizer que a luz azul afeta diretamente a retina. Os estudos ainda são limitados, porque a gente não tem um longo prazo disso aí. A luz azul seria a luz do... A luz do smartphone, Tá. A luz das telas e tudo mais. Tanto é que hoje em dia a gente vê que nos próprios dispositivos já tem uma proteção, né? Às vezes um modo noturno e tudo mais. A diminuição da luz, por exemplo, nos smartphones, elas são benéficas nesse sentido ou não interferem em nada? Eu vou chegar com isso mais lá na frente como dicas que a gente pode fazer, mas sim, elas podem ser sim benéficas. E é importante até ressaltar que, por exemplo, a nossa retina, ela produz uma certa substância na mácula, na parte central da visão, que ela protege contra essas luzes azuis. Então, não quer dizer que é porque eu usei muito celular que eu vou ter uma catarata, que eu usei muito celular que eu vou ter uma degeneração na retina. Não, o nexo causal não é esse. São efeitos secundários que geram. E, na verdade, os sintomas, muita gente fala assim, da fadiga ocular. A fadiga ocular não está relacionada diretamente à luz azul, ela está relacionada à maneira como a gente usa esses dispositivos. Agora, essa maneira como usa os dispositivos, existe alguma, talvez uma precaução que faça com que, de certa forma, esses impactos sejam diminuídos? Diminuir o tempo de uso, mas aí tem gente que trabalha 100% ligado nisso. E aí? Como é que eu posso, de certa forma, tentar me prevenir? Então, eu acho que antes Talvez para que chegue num olho seco, ou diminua a quantidade da piscada. Enfim, mais ou menos como é que eu posso trabalhar. Se eu não tenho como diminuir as horas expostas a esses dispositivos, de que maneira eu, como empresário, por exemplo, ou quem nos assiste também tem essa dúvida, ou nos escuta, enfim, dependendo da plataforma que estiver nos acompanhando neste episódio, eu te pergunto em que sentido, em que meio isso pode ser resolvido da melhor forma. Então, assim, acho que antes de entrar como a gente evitar, é importante a gente falar sobre os sintomas, porque, assim, o que tu falaste é totalmente correto. Hoje, num mundo completamente digital, a gente não tem mais como dizer assim, evitar com que, eu não vou mais usar o celular, eu acredito que as pessoas nem tenham... Não, inclusive eu acredito que as pessoas nem tenham a consciência de quantas horas passam por dia Perfeito. no dispositivo. Nem eu tenho. Quer dizer, às vezes sim, quando a gente vai lá nos smartphones e eles apontam a quantidade de horas que você está exposto em determinados aplicativos, enfim. Mas é algo que realmente você não faz esse cálculo. E tem vezes, diário. E tem pessoas que nem sabem que pode causar esse dano. Então, assim, por isso que acho que é até importante a gente falar um pouco do que são os sintomas, o que a pessoa pode apresentar por excesso de uso. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já perceberam em algum momento que depois de um longo dia usando o computador, a visão ficou embaçada, a vista ficou um pouco cansada, ou então até já tiveram experiências como dor de cabeça, o olho seco, o olho ardendo, lacrimejando muito, às vezes até o olho um pouco mais vermelho que o normal. E eu não paro por aí. Essas são queixas relacionadas extremamente ao olho, né, de forma à superfície ocular. Mas a gente também vê casos em que pacientes desenvolvem estrabismos, ou seja, desvio dos olhos pelo uso excessivo de telas. Isso é possível? Então, isso é possível. O que acontece? Existem estudos que falam que, por exemplo, esses pacientes que tiveram um desvio pelo uso excessivo de telas eram aqueles pacientes que estavam relacionados a uso de mais de 4 horas, geralmente, por mais de 4 meses. E quando a gente para pensar
Quem que não passou mais de 4 horas usando um dispositivo, um smartphone por dia, né? Então, acho que isso são coisas muito importantes pra gente frisar que todos esses sintomas são muito comuns na minha prática clínica no consultório, relacionados ao excesso de uso de tela. E aí que vem, eu acho, as dicas do que a gente, né? Como que a gente pode minimizar esses efeitos, esses sintomas? Antes de tentares, né, como minimizar esses efeitos e sintomas, chegaste a relatar a questão do estrabismo. Do estrabismo, exatamente. Existe cura nesse sentido quando ele é ocasionado pelo uso excessivo de telas? Então, hoje os estudos falam que se você reduzir o número de horas de tela, ele pode ser, sim, regredido, mas em alguns casos, não. Em alguns casos, só cirurgicamente, com uso de óculos, etc. Então, assim, pra gente entender que existem danos que o celular causa, o smartphone causa... Que podem ser irreversíveis. Que podem ser irreversíveis. Mas, de novo, não é relacionado diretamente à catarata, que isso é um mito, né? Ou a degeneração da mácula, nada disso, entendeu? Então, só pra gente ficar atento à quantidade de coisas que podem ser causadas. Entendi. Agora, em relação a minimizar... Voltando. Em relação a minimizar, o que a gente pode fazer, então, né? Primeira coisa é piscar. Então, assim, a gente não tem esse hábito, né, de lembrar de piscar, porque piscar é um movimento involuntário dos olhos. Então, como eu falei, o normal é a gente piscar 15 vezes por dia. Então, você que trabalha, por exemplo, com computador, trabalha só com computador durante o dia, põe com comunicação, por exemplo, que somos muito expostos a telas. Põe um post-it na frente do computador, escreva pisque, para você lembrar que você tem que piscar. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, use lágrimas artificiais. Então, a gente tem hoje uma porção de lágrimas artificiais no mercado que podem ajudar... Eu já ia te perguntar sobre isso, são colírios? São colírios que ajudam a lubrificar o olho e dar um certo conforto, reduzir essa questão do olho seco. Existem colírios que sim, pode usar à vontade, outros que não. Então, por isso que é até importante a gente ressaltar que é importante realizar uma consulta oftalmológica para poder ter essa orientação, né, mais certa. Ter essa prescrição médica, realmente. Claro. E aí, outra coisa, por exemplo, a gente tem na oftalmologia uma regra que chama 20-20-20, que é uma regra americana que eles usam, que é a cada 20 minutos que você tá na frente de um computador ou um smartphone, você fica olhando depois de 20 minutos a 6 metros de distância, que para eles são 20 pés, né? Então, por isso que é o 20-20-20, por 20 segundos. Ou seja, aquela pessoa que trabalha no computador o dia inteiro, a cada 20 minutos, tira uma pausa, fica olhando 20 segundos fixo para longe, para que o olho, como se ele estivesse rebobinando, sabe? Reiniciando. Então, essa regra é muito, muito boa. Outra coisa, a gente também tende a colocar cada vez mais o dispositivo perto dos olhos. O que é recomendado é que a gente fique pelo menos com um braço de distância. E que esse smartphone, esse computador, fique localizado mais para a parte inferior, mais para baixo, do que para frente e para cima, porque isso traz mais conforto para a parte dos olhos. Outra coisa que eu me perguntar, a questão do celular, aquele ajuste de brilho. Dicas valiosas. Ainda mais nesse tempo corrido de trabalho, de afazeres, enfim, sempre expostos à tela, sendo até não só no trabalho, mas às vezes em casa, num momento de descanso, enfim, hoje tudo praticamente é resolvido nos smartphones, né? Você acessa aplicativos de banco, você acessa entretenimento, portais de notícia, enfim, tudo hoje você meio que dos afazeres, sejam eles domésticos ou não, muitos deles você consegue através dos smartphones, do computador, enfim. E isso realmente são dicas valiosas aí, de certa forma, para tentar minimizar esses impactos. Mas assim, pode ser, antes de concluires o teu pensamento e fechares essa pauta, eu tenho uma questão que eu acredito que seja da maior parte dos nossos aí internautas, ouvintes, enfim, que nos acompanham. Natasha, vamos ser sinceros. Ou doutora Natasha para os íntimos. Ou Nath. Vamos ser sinceros. São dicas bacanas de escutar. Mas no dia a dia corrido, imagina, eu tô lá fazendo um trabalho. Aí tô digitando, tô falando, tô no telefone, resolvendo uma pendência. Será que eu conto quantos minutos eu já tô nessa ligação, nesse FaceTime, enfim, ou resolvendo essas determinadas pendências, e aí não, vou parar agora, eu vou ficar olhando 20 segundos aqui pra parede pra
relaxar os meus olhos, dar um tempo para ele. Às vezes acaba passando um pouco despercebido, de certa forma. Aí talvez as pessoas acabam que nem isso fazem. Sim. Então, de que certa forma, além dessas dicas básicas, existe alguma que a gente possa realmente dizer, não, isso eu vou fazer, é mais fácil chegar a mim? Talvez o colírio? Ou não? Tem alguma outra? Então, isso é o que eu falo que é muito direcionado para a questão do paciente. Então, por exemplo, tem paciente que já chega no consultório e já fala, doutor, eu trabalho com computador, eu sinto meu olho seco todo o tempo. A gente vai prescrever um colírio. Eu não vou conseguir fazer isso que a senhora está mandando. Vou prescrever o colírio. Ou então, o paciente chega, doutor, eu tô com a vista cansada. Como que a gente pode reverter isso? Então, por exemplo, às vezes o paciente está precisando de um óculos que esteja mais focado na visão de perto. Tem vezes que, por exemplo, uma coisa que eu sempre oriento, o paciente que trabalha com computador e tudo mais, eu digo sempre, se você puder usar óculos, né, principalmente nesses pacientes que têm olho seco, é melhor, porque a lente por si só já deixa o olho mais seco, entendeu? Então, você usar óculos também é uma maneira de prevenir isso. De amenizar. Uma outra coisa que é muito muito especial? simples. Não é óculos especial, é uma questão de prescrição de óculos mesmo normal. Mas, por exemplo, em relação ao celular, que tu me perguntaste, brilho e contraste, é uma coisa muito importante a gente falar. O ideal é que a gente ajuste o brilho e contraste de acordo com a iluminação ao redor. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que tem aquelas telas que são foscas. Essas telas foscas, elas ajudam a questão ocular a se adaptar um pouquinho mais. A mesma coisa é relacionada ao contraste. Como que a gente vai ajustar esse contraste? Às vezes tem gente que tem o hábito de ficar totalmente no escuro, no breu, só com o celular ligado. Isso é muito prejudicial. Então, assim, o ideal é que a iluminação do celular esteja mais ou menos a mesma que a iluminação ambiente. Às vezes eu tô no escuro, eu tento diminuir. Reduz o brilho, exatamente. Reduz o brilho. Você tá num ambiente mais claro, pode aumentar um pouco mais o brilho, porque aí, vamos dizer assim, entre aspas, né, forçaria menos a visão, entende? Então, acho que essas são pequenas dicas, obviamente, cada caso é um caso, mas são dicas que a gente podia, né, adequar para quem usa muito computador. Isso para questão voltada para adolescentes, adultos. A gente vai chegar lá. Essa questão de adolescentes e crianças, eu acho que é eu já ia te falar, em relação aos empresários também que nos assistem, enfim, são abordagens diferentes. Mas quando eu falo do uso excessivo de telas em crianças, que inclusive é um dos teus focos principais, se não o principal hoje, de trabalho. Então, outra coisa que tu me perguntaste em relação aos empresários e tudo mais. Uma coisa que a gente percebe muito hoje, como vocês já tiveram outros debates aqui, outras entrevistas... Ela já vai chegar nas crianças, porque é um tema também super importante da gente tratar. Os pais podem estar bem antenados agora para escutar. Em relação, por exemplo, a distúrbios do sono, né? Então, a gente tem muito hoje de insônia, muita déficit de atenção e tudo mais. Lembrar, como eu falei no início, que essas luzes azuis, elas alteram o ritmo circadiano, o ritmo do sono. Então, por exemplo, uma outra dica valiosa é reduzir o uso desses dispositivos à noite. Porque isso pode, inclusive, melhorar a qualidade do seu sono. E, de novo, como eu falei, cada caso é um caso. Então, por isso que é importante no oftalmologista checar, ver o que a gente pode fazer para poder melhorar. E aí, tu me perguntas, né, em relação às crianças. Hoje é um tema que realmente é muito debatido no mundo inteiro. Porque a gente vê, os estudos mostram que até 2050, a estimativa é que mais da metade da população seja míope. E isso vai muito além dos fatores só genéticos, também o que acrescenta aí seriam os fatores ambientais que estão relacionados ao uso excessivo de telas e a redução da qualidade de atividades ao ar livre que essas crianças, né, que os indivíduos fazem. Então, por exemplo, focado mais nas crianças, às vezes as mães chegam lá comigo e falam assim, ai doutora, mas você tem que dizer para ele que não pode usar porque senão ele vai ficar cego. Não é bem por aí, entendeu? Não é que ele vai ficar cego. Os prejuízos, nem 8 nem 80. Os prejuízos, eles são, de novo, secundários. Não existe nenhum estudo que fale assim, olha, o meu filho usou a tela e o meu filho vai ficar cego. Não é isso. A gente sabe que as influências são muito maiores do que isso. Então, por exemplo, paciente que usa muito a tela tem aumento de chance de TDAH. Entendeu? Que é uma coisa muito prevalente hoje. Então, em estudos canadenses, por exemplo, foram vistos que crianças que usavam por mais de 2 horas por dia a tela tinham um aumento de 8 vezes de terem déficit de atenção. Outra coisa muito prevalente é
obesidade. Então, criança que não brinca ao ar livre e que está toda hora na tela, também gasta menos energia, então aumento de obesidade. E aí vem o ponto, né, que todo mundo fala muito hoje, que é o aumento da miopia. De novo, a gente sabe que crianças com uso excessivo de telas tendem a ter mais miopia. Isso, óbvio, a gente tem que levar em consideração fatores genéticos, etc. Mas a gente vê muito esse aumento. E é importante até falar que a gente tem hormônios envolvidos nisso. Então, quando eu vejo paciente, por exemplo, jovem, uma criança, e que já desenvolve, ou não tem nada de grave, ou já tem um pouquinho de miopia, a primeira coisa que eu falo para os pais é, você tem que colocar essa criança para brincar ao ar livre, para usar menos telas. Por quê? Porque a gente sabe que a luz do sol, ela estimula um hormônio que chama dopamina. E esse hormônio, ele regula o tamanho dos olhos. Então, crianças que estão praticando muitos esportes ao ar livre, estão expostos à luz do sol, esse olho tende a crescer menos. E olho que cresce menos é bom, porque os olhos míopes são maiores. Então, assim, isso é uma coisa para a gente estimular bastante. Tu acreditas que seja uma força-tarefa dos pais em relação a isso? Porque, como estávamos conversando agora há pouco, vivemos numa era digital em que essa exposição acaba se tornando inevitável, de certa forma. Porque as crianças parece que já nascem na frente das telas. Mas seria uma força-tarefa dos pais em tentar conduzir com que isso seja, digamos, menos frequente? Acho que com certeza, né? A gente tem recomendações hoje que são da Academia Americana, da Sociedade Brasileira, de Pediatria, Oftalmologia, enfim, que delimita a quantidade de horas por dia que uma criança deve passar. Todo dia pode? Então, de 0 a 2 anos, tá proibido o uso de tela. De entendeu? zero? De 0 a 2 anos. De 2 até mais ou menos 5 anos, até 1 hora é permitido. De 6 anos até mais ou menos uns 10 anos, 2 horas. De 11 a 18 anos, até 3 horas por dia de tela. Porque se a criança Não é que passar menos, exista essa regra, é mais um direcionamento mas que a é um gente direcionamento que seja... Isso. Porque quanto mais cedo essa criança se acostuma... Às vezes o paciente, assim... Eu te dou exemplos práticos. Às vezes o paciente chega no consultório e aí a mãe pergunta, né? Sempre sobre como que anda a saúde, como que anda o desenvolvimento. E às vezes a mãe fala assim, doutora, ele tá com atraso de linguagem. Às vezes ele tá com... não tá conseguindo... As partes motoras dele não estão se desenvolvendo tão bem. E às vezes, o que é isso? É o excesso do uso de telas. Que tá deixando essa criança tanto tempo na tela que ele não tá conseguindo desenvolver outras habilidades. Entendeu? Então, esse tempo que a ele é mais atenção restrita. dela foca pra tela. Exato, esse tempo, na verdade, fica mais restrito, porque eu quero que essa criança brinque com outras coisas, tenha outros estímulos. Óbvio que tem exceções, por exemplo, tem gente que me fala assim, nossa, mas meus pais moram em outro país e eu queria que eles tivessem, né, o contato, como é que eu vou fazer isso? É prejudicial? Isso é uma outra dúvida que chega muito no consultório. E assim, a que não é sociedade... das telas dos vídeos em comum, Não, mas assim, de FaceTime. de FaceTime. Um FaceTime, entendeu? Um Skype, alguma coisa assim. E hoje a sociedade fala que é permitido sim que se tenha esse contato via vídeo, com familiares, etc., contanto que haja uma interação. Então, não é aquela coisa lá de você tá falando com seu pai, por exemplo, no FaceTime, Você e a tá criança conversando e a criança com o tá outro. vendo. Não, a criança tem que estar conversando com seu pai, entendeu? Tem que estar interagindo. Então, isso acho que é um ponto muito importante de se tocar. É diferente de estar assistindo uma série, um filme, Exatamente. um programa infantil. Exatamente. Entendi. Agora, sim, é um desafio. É um desafio para os pais, porque eu acredito que as brincadeiras ao ar livre, elas são importantes, muito importantes, são benéficas. Você expor cada vez menos as telas também, ainda mais nessa fase inicial de desenvolvimento infantil. Porém, tem certas situações que acabam se tornando, de certa maneira, inevitável, ou não é nem inevitável. Eu acredito que é um tanto cômodo você colocar a tela. Verdade. Então, eu, assim, como gerir no consultório, eu sempre essas situações? Eu sempre tento conversar para saber como que é esse ambiente familiar também. Porque às vezes, por exemplo, eu converso com a mãe geralmente quem traz na consulta, e às vezes eu pergunto, mas como que é? Por exemplo, você chega a trabalhar à noite, aí o que acontece? O que a criança faz? Porque, olha, não é por nada, mas é impressionante como as telas hipnotizam, né? Nossa, Então, às vezes eu pergunto assim, o que a criança faz quando chega à noite em casa? Ai, olha, doutora, eu tô tão cansado, cheguei tão cansado do meu trabalho, meu marido também, que a gente só deixa lá ele vendo desenho. Por quê? Porque é cômodo.
né? E assim, eu não julgo, eu acho que assim, cada um tem a sua realidade. Mas isso pode Cada trazer... caso é um caso, como tu isso falaste. pode trazer consequências para o futuro e isso precisa ser avaliado. Não é assim, você nunca vai por telas. Não, você talvez até pode colocar. Mas bora tentar buscar esse equilíbrio? É mais ou menos isso, né? Isso. Então, assim, isso é um ponto muito importante, porque às vezes, e ainda te digo mais, tem gente que nunca foi no oftalmologista, que nunca levou o filho no oftalmologista, que não sabe quando que tem que levar pela primeira vez o filho no oftalmologista, entendeu? E aí essa criança chega com 10 anos, chega com uma miopia pra mim. E assim, não, eu tive dificuldade de ver na escola, eu só sento na parte da frente. Então, assim, Na verdade, muita falta de orientação muita também. falta de orientação. Então, tem gente que não sabe, não é só por questão de já não querer, de não saber. De mesmo. não saber como conduzir da melhor forma. Não saber nem que existe, talvez, esse equilíbrio que você pode colocar, mas também é importante você priorizar as outras atividades. Isso. Para que não seja prejudicial, para que essa somatização não venha a ter consequências futuras. Claro. Então, assim, é um conjunto. É por isso que se torna cada vez mais importante, e sempre foi, e cada vez mais, a busca pelas orientações, a busca pelo acompanhamento médico, não só da questão da criança, como do adolescente, como na fase adulta. Mas, assim, até linkando isso à fase da criança, da adolescência, à fase adulta, os adultos de hoje, talvez eles não tinham tanto essa exposição quando eram crianças. Há algum estudo, há algo que já possa prever esses possíveis impactos, se é que eles possam existir, de crianças que hoje estão nascendo e que na fase adulta possam vir a desenvolver algum quadro específico em relação a essa exposição, que os adultos de hoje é desconhecido por eles não terem tido essa exposição? Então, como eu te falei, existem estudos hoje que mostram que em 2050, ou seja, daqui a mais ou menos 25 anos, o número de míopes, pacientes míopes, chega até metade da população mundial. Isso é um dado isso não muito só grande, pela exposição entendeu? das telas. Não, mas assim, também é atrelado a isso. Você percebe assim que, por exemplo, antigamente o pessoal falava assim, a miopia ela vai estagnar com 21 anos. Esse era o número mágico, né? Quantas pessoas eu não pego no consultório hoje que falam assim, nossa, doutora, eu tô com 28 anos, 30 anos e a minha miopia ainda não estabilizou. Entendeu? Então, assim, muda muito, o conhecimento muda muito com o tempo, e é isso, fatores ambientais, a gente vê a importância dos fatores ambientais afetando fatores genéticos. Por quê? Por exemplo, pacientes automíopes, né, que já tem essa genética, é uma coisa. Agora, tem gente que não tem essa genética e vai desenvolvendo por esses fatores ambientais. Adquiridos, entendeu? Então, assim, e outra, também não limito só a questão de smartphones. Às vezes, a paciente que lê muito, entendeu? E aí é isso, às vezes ele lê muito no escuro, não adapta muito à iluminação. A gente ainda tem outros temas, mas às vezes até a postura também. Claro. Aí já é a coluna. Já é todo... É uma somatização, já foge um pouco do âmbito dos olhos. Sim. Né? Também já começam, dependendo dos vícios que aquele paciente tem, de como ele lê, se ele lê muito sentado, se ele fica deitado muito tempo, acaba impactando em outras regiões também. Por isso que talvez... Por isso não. Nada em excesso... Faz bem, né? Faz bem. Com certeza. Agora sim, Natasha, eu acredito que para finalizar essa conversa muito... além de ter sido boa e esclarecedora, eu queria que deixasse um recadinho para quem nos assiste e que, de certa forma, é exposto a telas, ou até mesmo com crianças, sejam adultos, enfim, quem quer que seja. Tens algo para dar, assim, de dica? Não dos que tu já falaste, mas que seja prático e fácil acesso a quem nos escuta, a quem nos assiste, que facilite essa prevenção ou um possível minimizar, talvez, o desconforto causado por essas situações aí que a gente conversou ao longo deste bate-papo. Então, acho que assim, não existe tratamento mágico, né? Então começa por aí. E a gente sabe hoje que em estudos mostram que 40% das pessoas vão ter
tem, na verdade, algum sinal de fadiga ocular, né? E cerca de 66%, quase 70% dos pacientes, em algum momento da vida, tem alguma queixa relacionada ao uso excessivo de telas. Então, para mim, qual é a principal mensagem disso tudo que a gente passou aqui? É importante você ir no oftalmologista. Entendeu? Para você poder ver o que está alterando nos seus olhos, o que está sendo alterado. Às vezes é um óculos que você precisa, às vezes é um lubrificante que você precisa para poder ter uma maior qualidade, né, nessa live. Então, cada caso tem um direcionamento. De novo, crianças é um outro capítulo, entendeu? Diferente. Então, eu acho assim, cada caso é um caso. Todo mundo quase já teve alguma experiência, ou de uma vista cansada, ou de uma dor de cabeça, ou de um olho seco, ou o olho que está lacrimejando demais. Então, assim, cada caso é um caso. A gente sabe que tem consequências, sim, esse uso excessivo. E que eu acho que a consulta oftalmológica ela é muito importante nesses pacientes para dar um direcionamento. Entendeu? Mas para os adultos, principalmente, que acabam sendo mais expostos, tem algo que a gente possa fazer? Assim, eu sei que a consulta é imprescindível, mas assim, tem algum tipo de medicamento que acaba, olha, é livre, você pode usar, tipo o colírio para olho seco. Se eu tô achando que o meu olho tá seco, algo do tipo, eu posso ficar usando ele. Eu sei que tu me disseste que assim, nem todos podem. Mas tem um ou outro que a gente possa, de certa forma, algo que não necessariamente eu precise da tua orientação médica, mas que eu possa fazer em casa, a não ser o dos 20 segundos. Olhando para um ponto como fixo. Eu te disse, eu acho que coisas tipo piscar, isso tudo, coisas medicamentosas, eu fico mais com receio. reticente. Por quê? Porque varia realmente. Não é todo não lubrificante. É um quadro igual. Não é todo lubrificante que pode ser usado, por exemplo, de hora em hora. Tá. Tem paciente que tem alergia. Eu digo isso porque tem muita gente que usa usa de forma indiscriminada. E acha que lubrificante é tudo igual. E não é. Exatamente. Primeira coisa. Segunda coisa, tem mesmo paciente não que podendo, mas enfim. Tem paciente que tem olho seco que mesmo com lubrificante não melhora. Faça isso em casa. Procure um médico. Nem com lubrificante não melhora. E aí a gente tem que partir, por exemplo, para um outro tipo de tratamento que a gente faz lá na clínica, que é luz pulsada. Tem paciente que o olho seco é tão severo que não sai de casa sem colírio. E aí a gente aplica uma luz pulsada para poder estimular essa pálpebra, a produção de gordura, enfim. Ou seja, tratamentos existem. Tratamentos existem e são infinitos, mas a gente precisa saber qual que é a queixa do paciente, quais são, o que incomoda nele. Às vezes é um óculos, é um simples óculos. O paciente está tendo dor de cabeça porque ele não está com o óculos em dia e aquilo está causando desconforto. Às vezes é a falta de um colírio que ele deveria usar todos os dias, praticamente de hora em hora, e ele não usa. Exato. Então, assim, precisa ter um ajuste. Parar de usar as telas, a gente não vai parar. Então complicado. A gente precisa se ajustar da melhor forma possível para buscar esse equilíbrio. Na medida do possível. E que os prejuízos sejam os menores possíveis. E não se automedique. Procure um oftalmologista. Procure médicos que realmente são capacitados a lhe dar a melhor e maior. Não digo maior, digo a melhor orientação mesmo de como seguir e proceder de acordo com o seu caso. Correto? Correto. Obrigada, Natasha. Muito obrigada mais uma vez aí. Muito obrigado pela tua participação, por estar aqui nos estúdios do Grupo Roma. E com certeza por ter tirado a dúvida de muitos internautas, de muitos ouvintes que nos acompanham nas nossas plataformas digitais do Grupo Roma, pelo portal Roma News, www.romanews.com.br, pela rede Roma FM de rádio, capital do Pará, Belém e interior do estado. Enfim, são diversas plataformas, YouTube, Spotify através do RomaCast, para que você possa consumir o nosso conteúdo de credibilidade, de qualidade, feito especialmente para você. Hoje, o Roma Business, edição especial Saúde, foi com a doutora Natasha Cruz, oftalmologista. Ela conversou com a gente sobre a saúde ocular e o uso excessivo das telas, tanto para crianças como adolescentes, para adultos, com muita informação de qualidade em que você pôde acompanhar, e eu espero que tenha servido da melhor forma possível para que você possa utilizar essas telas de uma